Olá, web espectadores, feliz 2012. Esse é o nosso primeiro programa gravado deste ano. E para iniciar o ano, nada melhor do que férias, não é verdade? Agora, vocês já pensaram em férias na Antártica? Hoje, para falar sobre férias, eu trouxe 3 pessoinhas maravilhosas, especiais, que vocês conhecem um pouco, talvez conheçam ela, mas conhecem um pouco do pai dela, que é o Amir Klink, né? Estamos aqui com a Tamara, com a Laura e com a Marininha. Muito prazer e muito bem-vindas. Obrigada. Se apresentem, falem para os nossos web espectadores quem é quem. Tá bom, eu sou a Tamara. Aproveita que você já está com o microfone, né? Eu sou a Laura, tenho 14 anos e sou gêmea da Tamara. Apesar de não parecer. Não são gêmeas univitilinas, Meu né? nome é Marininha. É Marina, mas eu prefiro que me chamem de Marina. E tem quantos anos, Marina? 12. Marininha, 12 anos. Vocês escreveram um livro, né? As pessoas quando falam em férias pensam muito em calor, sol, mas essas daqui têm umas férias muito diferenciadas. E esse livro chama-se Férias na Antártica. Conta um pouquinho por que esse tema que vocês escolheram para colocar no livro. Acho Marina. que é um assunto que meu pai já conhece bastante e que interessa para nossa família e pra gente. E acho que isso passou dos meus pais pra gente. E você considerou mesmo, Marininha, umas férias, essas viagens que você faz como férias? Mais que férias. É mais que férias. Claro. A gente já fez 6 viagens para Antártica e a gente recebeu no livro tudo que a gente tinha aprendido. Quer dizer, quase tudo, porque não cabe. Esses são os próximos livros, né? Que tinha aprendido nas nossas 6 viagens para Antártica. A gente falou sobre sustentabilidade, essas coisas. E tudo que a gente fazia dentro do barco. Porque a gente não só ficava se divertindo, que nem as pessoas pensam que a gente faz nas férias. Conta um pouco como é que era. Como é que era a ideia de fazer essas viagens e ser, de alguma maneira, férias, porque é alguma coisa inusitada, diferente. Mas também tem um outro sentido para vocês, né? É um aprendizado. A gente uma vez teve que faltar nas aulas, então a gente passou a registrar, e a gente já escrevia diário, a gente teve que registrar tudo que a gente aprendia, o que a gente sabia, e que a gente foi vendo, assim, fazer as lições de casa que a gente tinha perdido no barco e fazer uma palestra para mostrar para os alunos da nossa escola o que a gente tinha aprendido quando a gente voltasse. Muito legal. Laura, me conta uma coisa, essas 6 viagens, qual foi a viagem mais longa que vocês ficaram? Acho que a mais longa foi a penúltima viagem, que a gente foi de barco, a gente ficou 45 dias no barco. E fizeram a mais curta, só para as pessoas terem noção A mais de tempo. curta foi com um navio com norte-norte, não foi? Foi eu acho que a segunda viagem foram 15 dias, eu acho. Porque de navio é mais curta. Eu prefiro ir de barco, porque de barco você faz o que você quiser. E você fica... mais ou menos, se você quiser. E você fica mais Dependendo tempo. do que se quer, né? Eu acho que você acaba aproveitando muito mais a viagem quando você vai com barco e com a sua família, assim. De navio, como são essas viagens? São com a família inteira? Vocês vão até um tal lugar? Ou não? É a viagem toda que vocês estão falando de navio? O ruim do navio é que você depende do navio. Então, quem escolhe a programação, tudo que você vai fazer, não é você, é um navio. Então, você tem um tempo limitado para ficar num lugar que você queira. Que a gente, às vezes, em navio, a gente se divide em grupos. Então, cada grupo tem um tempo para ficar no lugar. E tem lugares que você não pode ir, porque normalmente viagens de navio são com 200 pessoas para a Antártica. E como são muitas pessoas, tem lugares que não aceitam gente que vem de navio, porque são muitas. E acabam perturbando os pinguins, os animais que vivem na região. Já tem um pouquinho de consciência ecológica, pelo menos a parte de navegação. Tem. E uma das diferenças é que quando a gente vai de barco, a gente tem que fazer todas as tarefas diárias. Por exemplo, lavar a louça, varrer o chão, arrumar as coisas. E de navio a gente perde um pouco essa parte das tarefas diárias, mas... Mesmo assim, a gente continua tendo que arrumar o quarto, essas coisas. Mas existe uma diferença. Quando vocês fizeram de navio, essas viagens são realmente viagens de férias? Não, são viagens que dão continuidade a esse trabalho do seu pai. A gente vai, quando a gente vai pra lá, a gente costumam ter palestras ou briefings falando sobre os animais da Antártica. Lá na Antártica?
Lá, porque eles levam especialistas, porque é bastante gente que vai. E aí a gente vai anotando as coisas que a gente aprende nas palestras, e a gente presta mais atenção na próxima vez que a gente vê. Por exemplo, quando tem palestra sobre os pinguins, próxima vez que a gente vê os pinguins, a gente vai começar a prestar atenção mais nas coisas que a gente não sabia antes. A distinguir, né, os tipos. E muitas dessas coisas a gente foi aprendendo e a gente vai falando na palestra também. E quando vocês fazem essas programações, quando vocês fazem essas programações longas, Marina, assim, de ir com a família e tal, coincidiu em período escolar, não? Ou só uma vez só coincidiu? Só uma vez que a gente teve que viajar. A gente viajou no meio das aulas e todas, assim que a gente começou a fazer as palestras. Porque foi as nossas professoras, coordenadoras, diretoras da escola, elas só deixaram a gente faltar um mês ou 15 dias se a gente fizesse todas as lições de casa do ano, pegasse todas as matérias que a gente tinha perdido e, além disso, a gente fizesse uma palestra pequena, assim, normal, só pra falar o que a gente tinha aprendido lá. De um lado tinha os pinguins, que quando você chega eles vão seguindo o barco, aí às vezes tem sorte de já começar o primeiro dia com um monte de baleia em volta do barco, e quando você passa por aí, você vê aqueles cheios de foco. Era muito especial, assim. Onde estava? Existe alguma coisa que vocês acharam chato na Antártica e vocês não queriam escrever no livro? E aí foi assim que a gente começou a fazer as palestras. E aí a gente deu para nossa classe, aí depois para outras classes, para mais velhos, para mais novos. E aí uma vez uma outra escola convidou a gente, e depois uma outra empresa. E aí... Minutinho, Mariana, deixa eu contar para vocês, elas já estão, essas 3 mocinhas aqui, já com um background, assim, com um pacote de 68 palestras dadas. Elas contam, falam sobre sustentabilidade, né, falam sobre essas experiências e de elementos muito importantes para as nossas, na verdade para todos nós, né, mas para as nossas crianças entenderem e terem consciência. Tá aí a dica para as escolas, para os lugares que quiserem, é só contratar, porque essas 3 são feras. E voltando ao assunto das palestras do navio, que a Samara estava falando, também tem algumas palestras que eles convidam, a gente vai no navio também porque convidam o meu pai para fazer palestras lá e também para ensinar para outras pessoas. Tá, então vocês já deram palestras... Pode, fala. Claro, vocês deram palestras dentro de navio também? Meu pai muitas vezes é chamado para viajar, para dar palestras em vários navios. E em uma dessas palestras que ele fez, como tem sempre um grupo de brasileiros, ele dá palestra em inglês e português, francês, espanhol. E em uma das palestras que ele fez, no final, uns amigos estavam com a gente e falaram: agora, daqui a pouco vocês é que vão estar dando palestra, porque vocês não vão responder as perguntas. Olha. E daí falaram pra gente lá na frente e eles começaram a fazer perguntas pra gente, em vez de fazer perguntas pro meu pai. Foi num susto, assim? Eles pediram pra gente subir e contar um pouco. E a gente começou a falar, foi a primeira vez que a gente falou, assim. Então, como é que vocês estruturaram? A partir esse foi o primeiro momento, né? Começou dessa maneira. Mas aí vocês viram, tanto pela escola quanto dessa possibilidade, acho que esse projeto começou a crescer, não foi assim? Como é que foi esse crescimento e quem ajudou vocês? O que ajudou bastante a gente no começo foram as outras palestras que a gente ia ouvindo no navio, que a gente não tinha não tinha aprendido muito sobre a Antártica. A gente tinha, mas faltava coisa. E elas foram complementando. E daí a gente começou a ver os primeiros exemplos de palestras sobre a Antártica. E a Marilinha estava falando um pouco das aulas, né, que vocês se comprometeram com a escola. Quem ajudou vocês a estarem formando a palestra? Primeiro vocês pegaram um pouco dessas vivências das palestras do navio e como é que vocês começaram, então, depois desse susto, a estar formatando, dando um formato de palestra de vocês? A minha mãe, com 15 anos de experiência na Antártica, ela foi contando pra gente como é que funcionava, o que a gente tinha visto. E meus pais também foram ensinando pra gente o que a gente aprendeu. E a gente também teve a ajuda de um coach, um treinador de palestrantes profissional, que meio que adotou a gente como experimento e foi ensinando pra gente como é que funcionava e dando suporte e ajudando a gente
a começar a dar palestras. Qual é o nome dele? João Cordeiro. João Cordeiro, legal. Fala, Marininha, e aí, você, como é que aproveitavam essas aulas? Eram aulas, pode se chamar assim, ou vocês fizeram mesmo um trabalho de coaching? Como é que vocês sabem a diferença disso? Então, é que ele é professor de palestrantes adultos. Então, como a Tamara disse, a gente foi uma experiência. E eu tenho certeza que muito agradável. É bem divertido lá. E aí, ele usou a gente como experimento, então a gente ia lá, a gente entrava numa sala, e a primeira vez que a gente foi lá, a gente fez uma palestra, e ele foi assistindo nossa palestra, só que a primeira vez que a gente fez a palestra, era às 3, na frente da tela, falando, e não tinha definido o slide de cada um, quem falava o quê, e o assunto que cada um mais gosta. Então, cada uma ia atropelando a outra, mais ou menos, e aí não dava muito certo. Era legal, mas ele achou melhor a gente separar. Quer dizer, é muito interessante, mas não se sabia quem estava falando o quê. Era um pouco complicado. E ele foi vendo o que não eram os defeitos, o que poderia melhorar. Na palestra. E hoje a palestra é completamente diferente do que era antes. Minutinho só que isso, Marininha, acontece com todos nós, né? Adultos ou não, a gente vai sempre modificando. Daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo e já voltamos com mais dessa delícia de férias na Antártica. Fique conosco. Voltamos. Agora eu quero mostrar para vocês o livro. Olha que lindo que tá esse livro. Férias na Antártica. Tá? E nós vamos conversar um pouquinho mais, eu abri já em atividades. Vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro e como é que ele foi realizado, editado, como é que ele chegou nessa produção. Ok? Vamos lá. Marininha, conta pra gente um pouquinho de como vocês fizeram o livro. Então, o livro começou quando a gente estava fazendo uma palestra, acho que no Adventure Sport Fair, não foi? Que é uma feira de barcos e de aventura. E teve uma mulher que assistiu a nossa palestra e ela era de uma editora. E ela perguntou para nossa mãe se ela autorizava fazer um livro com a gente. E aí a gente resolveu... Aí vocês não vão pensar. E a gente aceitou. E a gente achou que era a Renata Borges que ela fez, que ela teve a ideia. E aí a gente aceitou e a gente começou a pensar no assunto e do que a gente sabia. Então, acho que toda semana a gente ia para a editora, ou vinha uma mulher em casa para ajudar a gente, e a gente mandava um e-mail, escrevia alguma coisa sobre um capítulo. E sempre vocês três juntas, não? Foram selecionando o que cada uma ia falar? Era um capítulo do que cada uma mais gostava. Então, eu falava dos pinguins, dos gelos, a Tamara falava dos mamíferos, a Laura das aves, do barco e... Então, conta um pouquinho do que você mais gosta dos pinguins. Eu gosto porque cada pinguim é diferente um do outro. Eles são da mesma espécie de animal, só que eles são diferentes entre si, cada um tem uma forma diferente, cada um tem um hábito diferente. Um pinguim faz o ninho com gelo, o outro faz o ninho com pedra. E acho que é mais interessante dos pinguins? Eu acho que a diferença que eles têm entre eles... E tem acho que pode ser uma raça, né? Uma da raça, não sei, porque fala de animais, uma espécie. A espécie não é pinguim? Existe um grupo de pinguins, né? São várias espécies. É como se fosse tipos diferentes de pinguins. Todos são pinguins, só que tem várias espécies. Conta pra ela. Então, Nina, quero saber, me fala qual que você mais gosta e o que nos pinguins em geral eles têm em comum, independente do tipo. Tem o pinguim chinstrap, que é o pinguim policial em português, porque parece que ele tem um capacete e o rosto dele é todo pintado. Tem o pinguim papua, que é o que a gente mais encontra. E tem o pinguim macaroni, que parece que ele tem uns macarrõezinhos aqui na cabeça.
E São aqueles fiozinhos amarelos, né? É. Olhar nas fotos. o pinguim rei, o pinguim imperador e tem o pinguim Adeli também. Eles são em áreas diferentes, regiões diferentes? Depende. E tem o pinguim que ele só fica no Polo Sul, ou no inverno, ele fica na Antártica no inverno, o pinguim imperador. E tem o Happy Feet. O Happy Feet é um pinguim imperador. Ele é o imperador? Adoro Happy Feet. E tanto que no filme mostra a mãe dele indo buscar comida, então eles fazem uma trilha gigante porque eles vivem no meio da neve. Então é uma viagem muito longa para conseguir pegar comida e aí eles comem crios. Crios é um camarãozinho de 3 centímetros, mais ou menos. E são os pinguins alimentação machos que chocam, não é? Eles ficam no inverno com os ovinhos. Só o imperador? É assim? Não. Posso falar, Nina? Diga. É que os pinguins, eles revezam quem fica no ninho e quem vai eu buscar achei comida. que fosse só o macho. É porque, no caso do imperador, eles têm que ir muito longe para conseguir buscar comida. Então, as mães vão e os pais ficam com os ovos. E, no caso dos outros pinguins, eles vão revezando. E existem espécies de pinguins, por exemplo, o Papua e o Adeli, que às vezes você encontra na mesma região. Mas, normalmente, dependendo do lugar onde você vai encontrar em baías diferentes, cada baía com uma espécie diferente de pinguim. Mas às vezes... E conta um pouquinho agora das baleias. Eu gosto das baleias, porque diferente dos pinguins, não é assim, você vê no mapa onde costuma ter pinguim Papua, aí você vai lá e você encontra pinguim Papua. As baleias têm que ficar procurando, então quando você encontra, a emoção é maior. E também que elas são animais muito grandes, assim, que se elas tivessem... elas chamam atenção, e se elas quisessem, assim, elas podiam fazer um estrago no mundo gigantesco. Mas os humanos, que são muito menores, acabaram fazendo estragos muito maiores. Isso é verdade. Como aconteceu com é elas. importante, né? E como é importante. Ela é uma das espécies vivas, né? Que são milenárias, são uma das primeiras, né? Vocês encontraram uma? A gente encontrou várias baleias de quase todas as espécies. Peraí que a Marilinha quer falar. Vai E lá. a maior baleia de todas é a baleia azul, que ela tem a maior que já encontraram, media 34 metros, 35 metros e meio. E qual a maior Por aí. que vocês encontraram? Vocês têm ideia? Qual é o tipo de baleia? Que a maior que a gente já encontrou é a baleia afim. A azul a gente nunca encontrou. Santa Catarina a gente conheceu o projeto Baleia Franca. E lá a gente foi até a Bahia pra ver baleias também. E lá que a gente encontrou as baleias de Bart, em Abrolhos. Elas chegaram bem perto do barco, assim, elas até ficavam empurrando. E acho que a vez que a gente chegou mais perto de uma baleia foi quando a gente estava na Antártica e a gente acordou de manhã com o barco balançando. E quando a gente saiu para olhar do lado de fora, achei que tivesse tendo uma tempestade. A hora que eu olhei, eram as baleias, estavam empurrando o barco. Estavam empurrando o barco? Elas chegaram tão perto que uma soltou um jato de vapor, assim, e meu pai ficou todo molhado, porque estava perto dele, e girando a crio. Essa foi a Creu? Um dia eu espero poder nadar com uma baleia. Ai, Por mais que deve seja ser. difícil hoje em dia poder nadar com uma baleia, eu gostaria. Vocês nadaram? Um golfinho vocês devem encontrar muito, né? A gente já encontrou, mas a gente nunca nadou com golfinhos. Hã? Vocês A o gente quê? acho que a gente nunca nadou com golfinhos, mas a gente vê bastante em Paraty quando a gente sai pra velejar. Mas assim, golfinhos vocês já viram fora aqui do Brasil ou não? Uma vez a gente viu na Antártica golfinhos também. Mas quando você vai chegando muito perto, assim, a gente viu no caminho, quando você vai chegando muito perto, acho que é um pouco mais difícil. E dos pássaros? Eu gosto bastante dos albatrozes, que a gente muitas vezes... Tem várias espécies de albatroz, não é só uma, como o errante, que é o albatroz de maior envergadura, que de uma ponta da asa até a outra ele tem 3,5 metros. Agora levanta, pra todo mundo ver. Isso. Esse é o tamanho da envergadura de albatroz, de uma ponta da asa até a outra. É bem menor do que a baleia, mas mesmo assim continua sendo grande. Então imagina se ele entrasse na casa de vocês batendo as asas. Obrigada.
Grande comprimento também, né? enorme. E também tem um de sobrancelha negra, que o nome foi dado porque ele tem uma sobrancelha muito escura. Eu me interessar por albatrozes quando a gente estava no barco, na passagem de Drake, e quando não estava enjoada, Você se enjoava muito? Vocês eu três? principalmente. E às vezes eu saía para fora do barco para pegar um vento, para olhar a paisagem, o que tinha. E muitas vezes os albatrozes acompanham a viagem e vão acompanhando atrás do barco. E a gente ficava olhando, mas quando eles estão longe, você não percebe que, no caso do albatroz errante, você não percebe que a envergadura dele é tão grande. Até a hora que eles começam a se aproximar, você vê que eles são mesmo grandes. E sempre com uma certa distância, né? Não é muito próximo ao barco que ele fica. não é muito próximo. Às vezes passa bem perto. Mas aí vocês Ele aí nunca chega a perceberam parar que no é barco. o tamanho dele, né? E o albatroz, ele dá muitas lições de vida. Como, por exemplo, quando a gente estava nas Falkland, faz parte do nosso caminho, às vezes, que a gente para que na viagem de volta, às vezes a gente para na Geórgia do Sul, que é uma ilha que fica no caminho, e depois a gente segue adiante e para nas Falkland. E os albatrozes, por exemplo, quando são filhotes, eles ficam no ninho pulando e batendo as asas, treinando para no dia que eles forem voar. E os pais também têm que viver a vida deles, não só cuidar do filhote. Tem uma hora que o filhote tem que sair de casa. Serve para vocês também, né? E daí o filhote, ou ele voa, ou ele voa, ele voa, não tem jeito. Ele fica no alto de um morro e ele tem que voar. E muitas vezes o filhote tem medo de sair de casa, digamos. E aí o pai tem que empurrar ele do ninho para ele aprender a voar. Então, enquanto ele tá caindo, ou ele aprende a voar ou ele morre. E acredito que 99,9% aprende a voar, né? É que eu espero. Marininha, você quer falar alguma coisa? Estava perguntando de o que vocês... Eu vou querer que vocês contem, né, um pouquinho, porque eu fico imaginando que os nossos web espectadores estão querendo muito saber quais foram as grandes aventuras que vocês viveram. Mas antes, assim, nós vamos de novo entrar no intervalo. Eu quero dizer para vocês que no livro elas contam muito mais do que a gente vai poder estar transmitindo aqui, tá? Então, assim, esse livro já está... quanto tempo vocês têm esse livro? Um ano já, né? E está em todas as livrarias, não é isso? Se vocês quiserem, né, procurem lá, porque aí vocês vão ver detalhes. E aguardem um pouquinho mais, e nós já voltamos com mais aventuras na Antártica. Até já! Voltamos e vamos conosco ouvir um pouco mais, velhos espectadores, sobre os animais e o que essas três meninas maravilhosas viveram e conheceram sobre tão inusitada, né? Porque uma das coisas mais comuns em férias é você imaginar férias ou uma vida de viagem, tal, pensando sempre no lazer, no prazer, tal. E como é hoje em dia a gente pensar na seriedade do prazer? Será que é possível? Como é que foi para vocês essa relação com os bichinhos, né, com os animais que vocês foram encontrando sempre na viagem? Como vocês sentiram a presença deles? O que vocês viram? O que chamou mais a atenção? Quais foram as aventuras mais gostosas? Eu acho que primeiro é muito importante conhecer, porque a partir do momento que você conhece alguma coisa, você passa a respeitar ela. Então, desde que... Não adianta só você ler um livro, ouvir um documentário, aprender sobre alguma coisa, se muitas vezes você não conhece de verdade como é aquilo. Você conhece a versão por uma pessoa que viu. Então, eu acho muito importante a gente viajar e conhecer a biodiversidade de um lugar. Por exemplo, todo ano a gente viaja para o Pantanal. Todo ano? A gente já foi 7 vezes, eu acho que mais que a Antártica também, e para a Antártica, todo ano também. E quais são... Como é que foi? Tenta lembrar aí uma historinha que você tenha com um bicho desses nessas suas viagens que tenha chamado muito a atenção, além do albatroz que você contou. Quer passar primeiro para a Marininha? Deixa a Marininha falar, depois a gente volta com você, tá?
Fala, É Marinha. que a primeira vez que a gente foi pra Antártica, eu não conhecia muitas coisas lá que tinham lá. E no Drake, que é a passagem pra ir pra Antártica, que é o mar, a gente tava no barco e meu pai decidiu contar como era a Antártica mesmo e o que a gente ia encontrar lá. Então, eu tinha 6 anos de idade. E o meu pai ele começou falando que na Antártica a gente ia encontrar muitas aves. E eu, com 6 anos de idade, não sabia o que eram aves. Mas eu sabia o que eram árvores. Árvore. Então ele falou que a gente ia encontrar muitas aves, que pra mim eram árvores, que chamavam escuas. E já estranhei porque deram um nome tão estranho pra uma árvore. E ele falou que essas aves, elas comiam os filhotinhos de pinguins. E elas ficavam voando. Aí ficou mais estranho ainda, né? E elas ficavam voando. Então eu falei, uma árvore que tem nome, que come filhote de pinguim e que voa. E aí, tudo bem, ele terminou de contar. E aí ele falou que quando você passa voando uma ave dessa, você tem que levantar a mão pra ela ir embora. E ela não picar a sua cabeça. E aí, tudo bem. Quando eu visse uma árvore voadora falante com nome passando na minha cabeça, eu ia levantar a mão. E aí, quando a gente chegou na Antártica, eu cheguei e eu tinha imaginado primeiro uma Antártica branca com gelo. E quando ele me contou isso, que ele falou que tinham árvores, pra mim, eu pensei que virou uma Floresta Atlântica. Amazônica. Floresta Amazônica. Mata Atlântica. Toda branquinha. E aí, quando eu cheguei na Antártica, eu perguntei, mas papai, cadê as árvores voadoras que comem filhotinhos de pinguins? E aí todo mundo começou a rir da minha cara. E aí foi uma coisa que foi meio estranha. Marcou muito, né? Porque já fez toda a imagem. E eu acho que para um animal, se você bater nele ou se você fazer alguma coisa que ele não goste, agredir ele também possa fazer alguma coisa que você não goste. Ele pode te machucar. Mas é muito difícil, né, Marina, um animal machucar sem antes ele ter sido machucado, não é verdade? Então, e para isso você precisa respeitar o animal a partir do momento que você conhece ele. E se você não respeitar, por exemplo, se você não respeita, você não vai ser respeitado. Uhum. Isso não é só para esses bichinhos, né? Laura, você lembrou? Quando você está velejando, você tem o mar, você não sabe nunca o que tem embaixo. Então é como se você estivesse cego praticamente. Às vezes não adianta ter a cartografia do lugar ou saber direito os rumos, as direções para onde você vai, porque muitas vezes a surpresa não vem de fora, ela vem de baixo. Uhum. Então, uma experiência diferente que a gente teve foi poder velejar de Optimist, que é o menor veleiro do mundo feito para crianças. E teve um momento que assim, eu tive uma sensação boa, porque eu estava velejando sozinha, sem depender de ninguém, mas com alguém me olhando, né? Porque você não pode largar uma pessoa assim na Antártica. Mas também teve um lado que eu fiquei um pouco com medo, porque você nunca sabe o que vai vir. Se vai vir um pinguim, se vai vir uma baleia, uma foca. E teve até um momento que eu tava velejando e lá longe eu vi uma foca leopardo. Daí eu fiquei feliz, olha que legal, uma foca leopardo. Porque tem uma hora que você começa a se interessar muito pelos animais. E aí... De saber distinguir, né? Qual que era uma para a outra. E... Aí você foi se aproximando dela? Não, pelo contrário. Eu comecei a ir embora e meu pai começou a me rebocar pra gente mais rápido. Só que a gente não conseguia muito rápido, porque ele estava me rebocando. E quando eu, de repente, ouço um barulho de uma respiração que não parecia ser humana. E quando eu olho pra trás, tá a foca. Do teu lado. E na hora, eu fiquei apavorada, porque eu não podia fazer nada. E ela tava muito perto de pular mim. na água, pior ainda. Eu só tinha que ficar parada. E eu comecei a gritar. E a Tamara também começou a olhar pra mim e começou a gritar mais ainda. Porque eu acho que eu nunca estive tão perto de uma foca leopardo, assim. Não por vontade própria. E aí ela começou a me seguir, e às vezes ela afundava
E eu ficava, nossa, até que enfim, ela foi embora. Mas não, ela aparecia de outro lado, eu nunca sabia onde ela ia aparecer, assim. E de longe parece pequenininha, mas você vai chegando perto e é grande. Mas você ficou com medo que ela te atacasse? Eu fiquei com bastante medo, porque teve um caso que ela matou uma pesquisadora. Mas eu acho que nesse caso, não era, eu não estava incomodando ela que foi atrás de mim, porque às vezes ela é curiosa. E nem sempre ela quer o mal para as pessoas. Só quando você faz alguma coisa ruim... Ou ela tá entendendo que é assim, né? Que é alguma coisa que possa ameaçá-la, né? Que teve até um caso da orca que matou a pesquisadora. Que eu acho que no momento ela ou devia estar querendo brincar, ou a treinadora fez alguma coisa que ela não tenha gostado. Porque o animal nunca vai atacar sem alguma razão. Às vezes não é por mal, é que os animais, eles não têm a consciência que a gente tem de, por exemplo, não conseguir ficar muito tempo embaixo da água. Então, se eles te puxam, te levam pro fundo, é porque eles não sabem que você não vai aguentar que nem eles. E tem até mais coisa, viu, Marina? As pessoas acham, né, que assim, os animais, uma coisa que a gente precisa estar sempre muito atenta, e é uma coisa importante na palestra delas, e que eu acho muito legal, né, que muitas crianças escutem, a importância que tem da consciência. Quando você adota um animal, ou quando você está em relação com um animal, não é muito diferente da consciência de ter um filho, né? Dá trabalho, eles se mexem muito, as crianças se mexem, tem muitas coisas que a criança está fazendo, pequenininha, está fazendo, agitada, que você não sabe, ela não tem noção de corpo, então pode machucar. Os cachorrinhos a gente vê isso. Vocês já tiveram um cachorro? Não? Tem cachorro? O filhotinho vai morder, é tudo um processo. Então os animais, eles realmente, né, eles só atacam se eles estiverem se sentindo ameaçados por alguma coisa. Agora, o ser humano tem consciência e o ser humano faz essas maldades. E vocês viram muitas dessas maldades, não viram? A gente às vezes vê que as pessoas não respeitam. Por exemplo, deixando lixo no meio do caminho, ou alguém joga alguma coisa no mar e não se preocupa em ir buscar ou tentar recuperar. E muitas vezes, por exemplo, um saco plástico que você deixa escapar no vento, acaba não só sujando o mar, mas acaba matando muitos animais. Como é o caso das tartarugas que a gente vê, que muitas vezes acabam comendo plástico, achando que é alga e acabam morrendo sufocadas. Foi no Projeto Tamari, a gente viu que eles abriram algumas tartarugas para ver o que tinha dentro depois que já tinham morrido, para ver por que elas morreram. Quando a gente abriu, a gente encontrou um monte de bexiga, plástico e até um feijão. Até feijão? Ah, é? E em uma das viagens que meus pais fizeram, que a gente não tava, eu acho que muitas vezes a pessoa, para proteger a câmera, leva um saco plástico em volta e cobre. Só que na Antártica, se deixar um saco plástico para cair no chão, é praticamente um crime. É um crime, né? E aí tinha um cara que tava lá que eu acho que sempre elas podem deixou comer, cair. né? Ou se saciar. É super perigoso. E tinha um cara que deixou cair. E meu pai ficou louco, um cara porque tava ventando e o saco foi indo. E saiu ele e mais algumas outras pessoas saindo correndo atrás do saco plástico, desesperados, que não podia deixar o saco plástico sair de vista. Ele ficou louco com o cara porque o cara tinha deixado cair o saco plástico. Ele estava certo, né? Não pode. E o cara eu acho que não tava nem aí. É que muitas vezes, por mais que a gente fale, não joga lixo no chão, deixa cair no mar, pode chegar onde você não imagina. As pessoas não têm essa consciência e acabam jogando mesmo assim. E isso é um grande problema. E milhares de animais morrem todos os dias porque as pessoas não param para pensar que se elas jogarem, a morte não pode estar muito longe delas, mas pode acabar sendo bem grande. E mesmo muitas vezes quando o cachorro faz fezes em algum lugar da rua, numa praça, em algum lugar, numa rua, numa praça, todo mundo fala pra pegar e colocar dentro de um saquinho plástico. Só que todo mundo faz isso e deixa o saquinho plástico no meio da rua. Cocô dentro lá e deixa o saco plástico no meio da rua. E faz mais bem pro meio ambiente se você deixar o cocô sozinho do que colocar ele dentro de um saco plástico e deixar ele lá. Depois vem a chuva e leva o saco plástico com o cocôzinho do cachorro. Entope.
entope os bueiros e vai parar no rio, e o rio vai parar no mar, ele deságua no mar. Então, de qualquer jeito, se você deixar alguma coisa no meio da calçada, ela vai parar no mar. Seria até uma ideia, nós estamos agora terminando esse bloco, mas assim, comecem a pensar a partir do que elas estão dizendo, levar saquinho de papel, mas colocar no lixo, tá? Porque de qualquer maneira o plástico faz, né, uma grande diferença. Fiquem conosco que a gente já volta. Vou voltar, mostrar um pouquinho para vocês, dá uma olhada, ó. Elas aqui, no dia a dia, bom? Esse livro foi composto como um diário, não é verdade? Foi mais ou menos um diário, somado a um pouco o que nós estávamos falando dos animais e da consciência. E uma das coisas muito importantes que eu vi a palestra delas e recomendo, muito linda, muito legal, muito bem programadinha. Fizeram um bom trabalho. E é importante que todo mundo entenda, porque isso que elas estão dizendo é fundamental. As pessoas têm ideias e passam para as outras o que é certo, o que é errado. Mas é muito diferente, e o pai de vocês passou bem essa lição, né? De que assim, é importante viver, né? E vocês têm vivido essas experiências, tanto com os bichos, ou no dia a dia do barco, que tem que criar, que tem que... E o que vocês acham que isso vai ser importante para o resto da vida de vocês? Aonde vocês vão levar essa experiência que vocês estão tendo? Acho que é bem legal, importante a gente passar essa informação que nossos pais ensinaram pra gente, que várias pessoas ensinaram pra gente, a gente está transmitindo, passando essa informação para outras crianças, outras pessoas. E eu acho importante passar o conhecimento para que todas as pessoas tenham ideia do meio ambiente. Como... Sabe por que é muito importante, Marininha? Porque assim, as pessoas em geral, né, passam o conhecimento quando elas são adultas, professores, nomes de sobrenomes e tal. Só que a gente vive num mundo completamente novo. E nesse mundo novo, né, e vocês, assim, quantas pessoas têm os pais ou o pai que conhece e viaja boa parte da vida, né? É muito diferente. Então, a riqueza das coisas que vocês vivem, que vocês transmitem, tanto no livro quanto na palestra, é muito importante para as pessoas da faixa de idade de vocês. Porque não é algo só, né, da ideia. Aí já não é mais o adulto falando. São vocês que passaram essa experiência. Né? É que o jeito que a gente fala, acho que é um jeito mais divertido de aprender. Não é a mesma coisa que um professor chato falando no meio da aula. Fala, Tamara. Minha mãe sempre diz que os pais precisam expor mais os filhos às situações em que eles que precisam fazer as coisas. Uhum. É diferente de você deixar seu filho em casa e ele ficar mexendo no computador ou ficar assistindo televisão. Minha mãe sempre fala que para os pais que eles precisam deixar os filhos soltos em um lugar onde eles não tenham acesso a esse tipo de tecnologia. Porque, por exemplo, quando a gente estava no barco, se não precisasse de alguém que acordasse de manhã para fazer pão, eu acho que eu nunca teria descoberto que eu gostava tanto de cozinhar. Ou que a Marininha gostava de lavar a louça, ou que a Laura gostava de tirar foto. Então, e de criar também, né? Vocês contam uma coisa que eu gostaria de contar para vocês. Tal. Como é que foi a situação de pintar que vocês viveram lá? A gente tinha levado bastante lápis aquarela, porque a gente gosta de desenhar. Só que a gente esqueceu de levar pincel. Aí, como não tinha pincel, a gente ficou procurando pelo barco pra ver se tinha algum. E aí, um amigo do meu pai, que viaja junto com a gente sempre, que é o Flávio, ele falou, por que vocês não fazem com o seu cabelo? Aí eu fui lá, cortei meu cabelo, e a gente usa um palito de hashi pra fazer um pincel. É mais criativo que a gente acaba descobrindo. Como é que é? A gente acaba descobrindo o nosso lado mais criativo quando a gente tá em casa e a gente não descobre, assim. Isso, então o que a mãe de vocês fala que vocês estão vivenciando dá uma riqueza, né, muito maior do que, eu acho que imagino que vocês sentem isso, a diferença com as colegas de escola, vocês não sentem? Sim. Como é que é? Essa Marina, Laura fez assim, mano. Eu acho que é só ter a oportunidade, a chance de fazer uma coisa diferente e que você acabar descobrindo um lado seu que você não sabia que tinha, assim. Mas o que a Marininha quer falar? E eu também ensino para algumas amigas minhas sobre isso, que elas não podem jogar o lixo no chão.
E aí um dia eu tava andando na escola com as minhas amigas, aí de repente uma delas terminou de comer, eu não sei, uma bolacha, um biscoito, e jogou o papel no chão. Aí eu falei pra ela que ela não podia fazer isso, ia parar no mar, aquela história toda. E aí ela aprendeu, e aí ela ficou impressionada que as tartarugas iam comer, e ela não imaginava que ia sair do lixão que ia parar. Porque vocês viram, quer dizer, até citou, a Tamara falou do projeto Itamar, quer dizer, eu lembro também, uma das coisas que é interessante ver que até modifica geneticamente os bichinhos, né? Vocês mostraram, lembra aquela tartaruga que vocês mostraram? Né? E as pessoas não fazem ideia do quanto elas estão interferindo no meio ambiente, né? Elas sempre pensam que o lixo vai vir uma faxineira, vai jogar no lixo, aí depois vem um caminhão de lixo para pegar o lixo e vai jogar no lixão, então vai sempre parar lá. E aí eu ensinei isso pra elas, que podia parar na boca de uma tartaruga. E aí elas ficaram alucinadas e tudo mais. E depois, qualquer hora que a gente vê alguma outra pessoa jogando lixo no chão, elas começam a brigar com essa pessoa. E todo mundo vai, né, vai aprendendo e vai passando. Você lembrou? A Laura lembrou o que ela quer falar. Vamos lá. Eu acho muito importante também, pessoas com a gente com a nossa idade tá ensinando sobre sustentabilidade, sobre isso, para mostrar para as outras que elas também fazem diferença, elas também podem mudar, apesar da idade, a gente também faz muita diferença nesse mundo. E é muito bonito ver que a associação está se multiplicando. Tanto que depois de uma palestra teve um menino que falou: quando eu chegar em casa, eu vou pesquisar na internet e vou ver como eu posso ajudar as baleias. E minha mãe quase chorou. Fala um pouquinho, Tamara. Eu acho muito importante essa conscientização, que hoje a gente ouve falar tanto de salvar o planeta, sustentabilidade, essas coisas, só que muitas vezes é só da boca pra fora, assim, as pessoas falam sem pensar no que elas estão realmente precisam fazer. Ou se fazem, elas fazem muito pouco. Ou acham que é muito difícil, que essa situação não chega perto delas. Tudo bem, deixa, depois as tartarugas só eu, né? Só eu. Só que, na verdade, se você pensar que cada vez que joga uma coisa no chão, você pode estar prejudicando vidas de tartarugas, isso muda muito, principalmente quando você acaba conhecendo uma tartaruga. Quando você conhece um animal, você entende o que ele passa, assim. Você entende como ele vive e você entende o que vai acontecer se o culpado for você. Então, eu acho isso muito importante, assim. Porque tem isso que vocês estão colocando, né? Assim, acho que é interessante a gente juntar um pouquinho a experiência dessas grandes, pequenas mulheres e está trazendo um pouquinho essa ideia, né, da consciência, o quanto ela faz diferença. Tanto a professora chata, que ninguém quis falar aqui, mas existe mesmo, né? Por que existe muito? Porque existe uma distância muito grande, ainda hoje no processo de educação, do profissional, do educador, da criança. A gente tem que modificar isso. E uma das maneiras é o que a mãe delas, dessas 3 mocinhas aqui, ensinaram para elas, que é a vivência, né? A experiência, você estar de verdade com a realidade, porque a gente cria isso que você está falando, né, Tamara, que é um amor. O amor, ele é uma coisa muito mais do que a emoção, é a relação com a vida, né? É uma coisa que a gente vive, não é algo que a gente aprende no racional. E aí a importância, na hora como você está colocando, eu acho muito interessante e por isso eu quis também abrir esse nosso programa, a primeira gravação do ano, falando de férias e falando de férias num mundo novo que a gente sempre traz, que é um mundo onde o prazer e o trabalho se unem, tá? Onde existe uma única verdade, ser feliz com o planeta. Não é verdade? Queria que vocês começassem assim a trazer, Marininha, um pouquinho do que você acredita ser importante para todas as pessoas da sua idade terem consciência agora. Eu acho que é importante ter consciência porque, como a Tamara disse, a partir do momento, ou a Laura, a partir do momento que você conhece uma coisa, você respeita ela. E na nossa escola tem uma aula que eles falam isso sobre o meio ambiente, que a gente tem que preservar, e que chama projetos de trabalho. Cada ano tem um tema, e esse ano foi sustentabilidade, sobre o meio ambiente, essas coisas. O que você sente que é sustentabilidade para você? Eu acho que é a maneira que você
conhece a natureza, que você respeita ela, que eu acho que é importante você preservar a vida, preservar o meio ambiente, porque nada para sempre. E teve até, a gente estava em uma entrevista um dia e teve uma mulher que ela falou, teve uma menina que ela falou, a mãe dela estava há 1 hora no banho, aí ela chegou e falou assim, mãe, o que é isso? O que você está fazendo? Que horror! Você gastou toda a água da sua geração e agora vai gastar da minha também. E eu achei bem engraçado. Eu quero que você olhe para a câmera, Marininha, e passa aí numa frase lá, o que você gostaria de deixar como recado para os nossos web espectadores? Não, você! Ah, tá bom, depois a gente volta nela. Então vamos lá, Tamara. Quando a gente viaja, a gente costuma sempre ficar procurando os animais, essas coisas. E a gente... minha mãe, ela entende bastante sobre a história da Antártica, essas coisas. E ela sempre ensinou pra gente como é que funcionava antigamente, quando eles matavam as baleias pra pegar o óleo e pegar usar os ossos e aproveitavam tudo das baleias. E hoje que as baleias, há algum tempo, quando as baleias começaram a entrar em extinção, começou a se desenvolver um novo tipo de turismo. Perceberam que muitas pessoas, como por exemplo minha mãe, viajavam bem longe e pagavam bem caro só para ver um animal de perto. Então foi se desenvolvendo um novo tipo de turismo chamado whale watching, ou turismo de observação de baleias. E esse turismo provou que um animal vale muito mais vivo do que morto, sendo vendido, por exemplo, num restaurante, como acontece com as baleias no Japão. Do ecossistema, né? E eu queria dizer que o que diferencia uma pessoa de outra é a vivência. Por isso que é importante viver, ver, viajar e conhecer outros lugares. Cada um tem o seu gosto, mas... E fazer o que vocês estão fazendo, que é transmitir a outras pessoas sobre o seu ponto de vista, né? Não existe o certo ou o errado, existe o certo ou o errado para cada um que vive. Principalmente que experiencia tão pertinho como vocês estão fazendo. Eu acho que cada pessoa tem seu valor, tem seu tesouro, assim. Que teve... Tanto que você nunca encontra nada pronto, você sempre tem que construir alguma coisa para que ela tenha valor para você. Essa eu acho que é uma das grandes experiências que vocês viveram, né? Assim, não é no mundo que não tem essa vivência, parece para muita gente que as coisas estão prontas, né? Então a cama está esticadinha, a comida está lá, ninguém vai no supermercado, e vocês para muitas coisas viveram e realizaram diferente, né? E eu acho que um tesouro, alguma coisa que tenha... Um tesouro não é alguma coisa que tenha valor, não é alguma coisa que seja cara, mas sim uma coisa significante para você, para cada um. Sua frase para os nossos web espectadores, em 1 minutinho. Tamara e Marina vão falar. Do tesouro, essa do tesouro. Um tesouro nunca se encontra pronto, se constrói. E o valor que ele tem é muito maior do que o valor material. E o importante de um tesouro não é o preço das coisas que tem dentro, mas sim o valor que elas têm pra gente. Tamara, as suas últimas considerações, por favor. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção, não no nosso próprio mundo, mas o mundo dos outros, principalmente dos animais que vivem à nossa volta. Se a gente conhece eles e aprende